aí, assim, em termos de organização das aulas, né, para quem está na aula passada, para quem está seguindo o curso, à distância, né, é que na aula passada, foi a aula do dia 27 de setembro, basicamente o assunto foi esse. Nós tivemos uma aula 5 linha, onde a gente começou a discussão da eletrodinâmica para objetos carregados, partículas carregadas no spin 1, W+, W-. Né? Depois, nós fizemos essa aula 5 linha, na sexta-feira, eu acho que dia 21. Aí, sexta-feira, dia 21, fizemos a aula 5 linha. Aí, na quinta-feira, dia 27, a gente fez basicamente essa aula que eu vou dar hoje. Mas com o problema da gravação, quer dizer, a aula de quinta-feira passada ficou praticamente inutilizada na gravação. Então, foi a aula 6. Então, apesar da data ser outra data, porque aquela aula vai ficar um pouco no site. O que ficou dela eu vou deixar no site, porque a aula de hoje certamente não vai ser igual àquela, fica à parte. Então, mas a aula 6 de hoje é a mesma aula 6 que foi dada no dia 27 de setembro. Tá? Então, eu estou basicamente repetindo aquela aula, mas com algumas mudanças. Então, basicamente, o assunto em questão aí... Ai, cara, pega essa cadeira. O assunto em questão aí é a QED para objetos portadores com spin, portadores de carga com spin. O que dá uma diferença, quer dizer, não há uma universalidade na questão dos portadores de carga. Nós já fizemos a QED escalar, vimos que a QED escalar tem certas características de diferença e certas características de semelhança com a QED espinorial. Em termos de renormalização, tanto a QED escalar quanto a QED espinorial são renormalizáveis. Nós vimos que basicamente na QED espinorial e na QED escalar, o que se renormaliza basicamente é a carga do elétron e a massa do elétron. A função de a renormalização da carga do elétron é exatamente a renormalização do propagador do fóton, da função de onda do fóton. Então, do que diz respeito à renormalização, a QED escalar e a QED espinorial têm características muito iguais. A questão toda que surge é quando a gente passa, né, para objetos portadores de carga com spin 1. Então, uma QED, né, para aquilo que nós chamamos do W+, e do W-. Com a descoberta dos bósons vetoriais intermediários na interações fracas, né, com massas, né, na faixa de 80 GeV, então nós temos objetos carregados, que a gente considera que sejam elementares, com essa massa e com spin 1. Então, esses objetos aqui, eles têm um tratamento na eletrodinâmica. O que nós vamos ver é que a eletrodinâmica deles isolada, numa teoria plenamente abeliana, essa QED tem problemas. Quero dar essas duas referências para vocês, que são a referência do Lindo e Yang, que eles estudaram em 62, foi quem primeiro... os dois que primeiro fizeram uma eletrodinâmica quântica para o spin 1 carregado. E eles discutem a questão de acoplamentos não mínimos. Depois o Finkelstein, em 64, esse trabalho é um trabalho muito bom. Se alguém tiver paciência de querer ler um pouquinho para aprender um pouco mais de fundamentos, esse trabalho é muito interessante. É quando ele mostra a importância de acoplamentos de gauge não mínimos. Nesse trabalho aqui, aparece, normalmente a nossa cultura, né, como modelo padrão, é uma cultura de acoplamentos de gauge mínimos. Mas nesse trabalho aqui, ele mostra a necessidade também de acoplamentos de gauge mínimos. É o que a gente está discutindo. Nós discutimos na aula 5 linha, em conexão. Obrigado, você quer me entregar eu, Gabriel? Tá certo. Você tirou a xerox para você, então? Então eu posso devolver na aula que vem para vocês? Então tá. Obrigado, tá? Então, a gente na aula 5 linha, a gente trabalhou o início dessa discussão. E aí nós vimos o seguinte. A primeira abordagem que a gente fez, por power counting, se a gente olhasse a contagem de potência, né, o bóson vetorial, o problema todo do bóson vetorial massivo, né, está na parte de massa. O propagador dele é o W mini, tá? W mini. E aí tinha um termo aqui mais M2. W mini star. W.
Então nós temos visto, né, no nosso estudo inicial que, devido a esse comportamento aqui menos, né? Meio, devido a essa estrutura aqui, o propagador, né, dessas partículas de matéria carregada, W está WB, nós tínhamos trabalhado isso na aula 5'. Ele tinha uma forma que era, vou botar os detalhes aqui, era 1 sobre K2 menos V2, e aqui a estrutura era, tensorial, eta mini menos kappa mini, sobre exatamente como um campo de troca. Então nós temos visto que, apesar de todos os acoplamentos serem sem dimensão, nós tínhamos introduzido o acoplamento mínimo, que é o derivado covariante, e os acoplamentos não mínimos. O acoplamento não mínimo que aparecia era esse aqui. Nós tínhamos introduzido e visto a necessidade desse acoplamento aqui não mínimo para reproduzir o valor G igual a 2 para a razão giromagnética de uma partícula com spin S. Né? Em geral, uma partícula com spin S, ela deve ter razão giromagnética G igual a 2. E aí, se nós não colocássemos esse acoplamento, se os acoplamentos fossem só mínimos, a razão giromagnética daria 1. Então, a necessidade desse acoplamento no mínimo é para restaurar o valor G igual a 2. E nós tínhamos também discutido na aula 5', que uma argumentação em favor desse acoplamento não mínimo é que, vamos imaginar que a física do W mais e do W menos, uma física eletromagnética, né, para portadores de luz comum, ela vem do modelo padrão. A origem dela está na teoria eletrofrágica. E aí esses bósons vetoriais, isso vai ficar claro nas nossas aulas, provavelmente amanhã, não vou poder falar disso, no curso de Young-Mills. Esse acoplamento aqui, que é não mínimo do ponto de vista eletromagnético, ele é um acoplamento mínimo do ponto de vista do Young-Mills. O que eu tenho aqui é uma estrutura quártica de campo, 2 campos de matéria, e aqui um campo de uma estrutura cúbica, perdão, mas sendo não mínimo esse acoplamento, ele é mínimo do ponto de vista da simetria SU2 comum da teoria eletrofrágica. Então, nós vimos que esse termo aqui é um termo perigoso no que diz respeito ao power cálculo. E aí, nesse trabalho do Yin e Yang, eles fazem uma coisa interessante. Eles introduzem, o que é compatível com a simetria de Gauge, um termo de natureza longitudinal. Então, vamos retomar o estudo que eles fazem e vamos ver que tem um problema, porque eles restauram a renormalizabilidade, introduzindo uma modificação na ação. Mas, nós vamos ver hoje na aula que tem um problema com a unitariedade. Então, vamos tentar, quer dizer, na verdade, o que a gente vai concluir no final da aula de hoje é que esse trabalho aqui do Yin e Yang, ele não trabalha 100% correto na visão de hoje, porque isso aqui foi 62. A teoria eletrofrágica só ficou pronta em 64, 68. Então, aqui o mecanismo de Higgs ainda não estava nem claro. Então, a discussão, quer dizer, os pontos que a gente tem que levantar aqui são os seguintes. Só colocar aqui. Esses bósons, né? Vetoriais intermediários. Oi, esses bósons de matéria. Oi. Antes de falar em W+, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. O eletromagnetismo, vamos dizer, ele é a base é uma teoria da carga elétrica. Sim. Então, quer dizer, desde que tem duas coisas que a gente entende. Em Maxwell, ele coloca a corrente de deslocamento para manter a carga elétrica ser conservada. Certo. Então, esse foi o propósito dele. Agora, depois, sob o ponto de vista de teoria de Gauge, que surge depois do século XX, a questão muito é a questão de trocas. Então, a teoria de Gauge é a teoria das trocas. Certo. Então, você começa a enxergar que você pode trocar carga elétrica com mais de um tipo de portador. Sim. Do que o chamado maxwelliano, que seria o fóton. Então, quer dizer, você pode trocar a carga, isso que eu queria ouvir o teu comentário. Você poderia trocar a carga elétrica em reações, trocando um Z0, um fóton massivo, poderia trocar com o W+, W-. Então, isso é um além de Maxwell e é um além da QED, que a QED, o que eu entendo, ela continua com a troca de uma carga elétrica, vamos dizer, só fotônica, né? Então, quer dizer, a carga elétrica que é o espírito da coisa. Sim. E nesse espírito de teoria de Gauge, não há motivo
de você não ter mais de um modo, quer dizer, mais de um portador trocando a carga elétrica. Quer dizer, com a interação elétrica, quer dizer, na teoria eletrofrágica, como nós vamos ver, né, quando dois elétrons têm espalhamento... Não tem nada de eletrofrágica. Na teoria eletrofrágica, quando a gente tem o espalhamento de elétrons, a gente pode trocar Z0 junto com o fóton, mas aí as constantes de acoplamento são distintas. O que você está dizendo é a troca de outras partículas intermediárias, mas sempre com a mesma interação elétrica. Mas o acoplamento eletromagnético. Eu acho, a minha opinião é o seguinte, a constante de acoplamento não é a questão. A questão é que você troque conservando carga elétrica. Ela pode trocar com a constante de acoplamento fina ou outra linha aberta, mas você não pode violar a conservação de carga elétrica. Então, eu acho que esses gráficos, tem Z0, W+, W-, eles são para nós muito colocados, pelo menos para mim foram colocados, como eletrofrágil. Uma outra E a pergunta que eu estou levantando aqui é, será que antes de levantar isso, você não devia pensar, bom, eu estou com uma carga elétrica conservada, não é uma ideia de T que eu estou colocando. E eu quero saber os diferentes modos desse portador de carga elétrica. E a constante de acoplamento, para mim, não é uma questão, entendeu? E a pergunta é isso, por que esse eletromagnetismo não foi criado? Que eu acho que interação fraca, na minha maneira de ver, né, é quando começa a ter quebra de paridade, quando começa a acontecer assim, uma situação muito ligada à quebra de paridade. E eu acho que existiria um eletromagnetismo antes. Por que eu pergunto? Porque, para mim, né, eu estou falando aqui para todo mundo pensar, né, assim, até hoje eu não entendo essa questão do fóton massivo, porque a supercondutividade ela grita por isso, entendeu assim? E foi sempre jogado isso para debaixo do tapete, assim que eu entendo. E por que não foi aberto ao longo desses anos, até anos, antes dos anos 50, uma QED com esses diferentes tipos de troca? Entendeu assim? Que esse trabalho, quando apareceu de 47, do Feynman, do Monaghan, que ganhou o prêmio Nobel, foi da QED quântica. E daí ficou essa coisa quântica, né? E daí partiram depois para a interação fraca. Será que não houve assim, uma falta de reflexão ou a gente está falando bobagem? Vamos comentar sobre isso aqui, que a gente vai começar a falar sobre isso. Então, nesse modelo, que eu vou repetir daqui a pouco, né, que é a teoria, que tem um modelo que tem bósons vetoriais carregados, né, massivos, né, e eles têm parte longitudinal. Então, o spin 1 massivo, ele tem parte longitudinal. E do comportamento dos propagadores, a gente vê que a seção de choque, né, nós não fizemos esse cálculo, mas a seção de choque, ela cresce, ela depende do quadrado de energia. Então, nós tínhamos comentado na aula passada, né, na aula que nós estamos repetindo, sobre uma questão que tem um critério interessante que tem em projeticão, que é o critério dos bounds de unitariedade. O que significa os bounds de unitariedade? E dentro dessa categoria de bounds de unitariedade, tem o chamado bound de Froissart. O bound de Froissart é um limite que uma seção de choque de uma teoria física, que a seção de choque de uma teoria física consistente deve ter para respeitar unitariedade, para que tenha uma matriz S unitária. O que significa isso? Que a seção de choque, ela deve, no limite de altas energias, vamos colocar assim, no limite de energias tendendo ao infinito, claro, energias tendendo ao infinito seria energia muito maiores do que todas as massas presentes na teoria. No limite de energias altíssimas, essa seção de choque, ela deve tender a um limite finito, uma constante, vamos colocar assim, um limite constante, ou ela deve tender a alguma coisa que caia com alguma potência da energia. Ela tem que cair com a energia, ou ela vai no máximo uma constante. Se eu tiver uma seção de choque que cresce infinitamente com a energia, isso significa que eu vou estar criando mais e mais partículas, eu não tenho um limite para fixar a unitariedade da matriz. Então, esse é o chamado limite de Froissart. E é bastante interessante também a gente observar que o limite de Froissart,
ele tem bounds distintos de acordo com a dimensão que eu estou considerando. Se nós, por exemplo, considerarmos teoria de campo em 4 dimensões, 1 mais 3, o bound de Froissart é 1. Se eu considerar a teoria de campo em dimensão 1 mais 2, que é o caso das teorias planares, o bound de Froissart é diferente. As teorias planares elas têm um bound de Froissart um pouquinho mais alto, né, por causa da questão da planaridade, ela tem ser uma interação mais forte. As interações em dimensões planares elas são mais fortalecidas, elas são amplificadas. Então, isso é uma coisa importante. Então, o que se verificou, o problema que o paper do Lito e eles encontram é a violação clara da unitariedade, porque nós temos os módulos longitudinais, quer dizer, a parte longitudinal do meu propagador, que eu apaguei aqui, mas a parte longitudinal do nosso propagador ela é 1 sobre capa 2 menos N2, e nós temos essa parte aqui, ó, capa mi, sobre N2. Então, isso aqui é a parte longitudinal. E essa parte longitudinal, ela tende a uma constante no limite ultravioleta. E é isso que, inclusive, causa a não renormalizabilidade dessa QED. Então, o problema sério aí é com o bound da unitariedade. E aí, Li e Yang, além de ter que colocar, né, de considerar o acoplamento não mínimo, eles introduzem um termo que é possível, que é compatível com a simplicidade, mas vamos ver quais são os efeitos dele. Um termo que vai trabalhar no sentido de melhorar, de fazer essa parte longitudinal do propagador convergir. Então, qual é o papel, qual é o termo que o Li e Yang introduz? Vamos colocar aqui. Vamos pegar aquele justo 1, vamos retomar aqui, QED justo 1. O Li e Yang só falava em QED, eu falava. Oi? Eles aí falavam. Aqui, presta em 1. Já era para portadores de. Mas eles não falavam em interação prática. Não. Eu acho que justamente essa é a generalização. E ainda te digo dizer um pouco mais. Eu acho que nessa coisa da intermediação da carga elétrica, ela pode ser feita por spin 1 e spin 0. Não tem nada. Você poderia ter, digamos, dentro dos fósforos escalar, até um W também escalar, entende assim? Porque você está discutindo um fenômeno só, carga elétrica. O que me interessa é carga elétrica. Aqui é tudo, quando se fala de interação fraca, não. Então, nós tínhamos essa construção aqui do setor massivo, né? O setor de Boston. Claro, temos o setor do fóton aqui, então menos 1/4, né? O FMI ao quadrado. Temos aqui 1 sobre 2 alfa. Dmi aqui ao quadrado, a parte do fóton radical fixada. E depois foi introduzido, nós podíamos introduzir esse acoplamento aqui, que também é um acoplamento, um constante acoplamento adimensional, e o acoplamento eletromagnético não mínimo. Então nós temos visto nas outras vezes que esses acoplamentos aqui tinham um constante acoplamento que não atrapalhava o power cálculo. E o problema todo estava basicamente aqui. Então o que a proposta do Li e Yang introduz um termo extra? Vou botar aqui Li e Yang. Eles introduzem um termo extra no setor de espinho massivo. Eles introduzem um termo que vai ter a seguinte característica. Lembrem-se, eu estou colocando aqui, mas o que está em jogo aqui é a derivada covariante. Então, os acoplamentos mínimos estão aqui. Esse W do início, só para lembrar, para quem teve na aula passada, né? Lembrar que esse W do I, aqui, que é o DI, e menos DI dá tudo. Então, aqui, dentro das derivadas covariantes, está o acoplamento mínimo. Todas as interações de gauge estão ali dentro. Desculpa, essa pergunta é muito idiota. Não, fala aí, Às vezes parece uma alquimia. Por que, por exemplo,
Antes de a gente colocar o termo Richard Mills, olhando para ali, por que esse termo vai resolver? Eu não consigo ver. Qual termo? O de espinho macio. Que eu vou colocar. É que ele vai colocar. Vamos tentar. Eu não consigo ver. Boa pergunta. Vamos ver, olha só. Esse termo aqui, vamos colocar um pouquinho. Esse termo aqui é um termo que tem momento. Tá? Porque ele foi lá no DNI. Então ele tem momento. Então, se ele tem momento, ele cresce no ultravioleta. Então tem momento. O propagador é o inverso. Então o propagador faz com que isso aí puxe para baixo. Esse termo é um termo constante de massa. Então ele pode, claro que a coisa é feita conjuntamente, mas esse termo ele tem de uma constante. Então se você pegar um termo desse tipo, ele comportamento no inverso dele, ele não coloca momento no levantador. O momento está todo aqui. Esse termo aqui é totalmente transverso. Esse termo aqui não, ele tem parte longitudinal e tem parte transversa. O termo ali, você decompõe esse campo, ele tem uma parte longitudinal e uma parte transversa. Então, o que nós temos na parte transversa? Você tem momento. Então, você tem momento aqui e você tem a massa aqui. Isso puxa o propagador para baixo. No entanto, aqui você não tem parte longitudinal. Você não tem momento na parte longitudinal. Aqui é puramente transverso, já sabemos, né? Igual aqui. Então, a parte longitudinal, por enquanto, ela está só aqui e ela não tem como trazer momento para o denominador. Então, o que o Niang falou? Vamos colocar um termo que seja compatível com a simetria de Gauge, mas que gere alguma coisa, um tipo de momento na parte longitudinal que faça com que a parte longitudinal do propagador deixe de ser aquela parte que diverge no ultravioleta, né, que ela estava assim, ó. Olha o papel do vendedor, o que ele faz? Ele faz com que isso, no limite de K tendendo ao infinito, tenda uma constante, não 1 sobre K2. Então, nós vamos querer tirar esse L2 daqui e trazer mais momento para o denominador. Então, para isso, eu devo introduzir na parte longitudinal alguma coisa que tenha momento também. Então, a ideia... Longitudinal macio. Isso. Aí tem longitudinal transversal com massa, longitudinal com massa. Essa é a primeira premissa. Depois você faz o teste para checar, mas a ideia é essa. Então, eles colocam um termo aqui, que seria 1 sobre, vou botar aqui 1 sobre um parâmetro, vou botar um pouquinho, vou botar aqui psi sobre 2. E o termo que vai ser dmi, tá? Dmi, que aí é a coisa longitudinal, dmi. Certo? Esse termo aqui é adimensional, esse parâmetro aqui é adimensional. Então, de qualquer maneira, eu estou introduzindo também acoplamentos aqui. Quando eu pegar esse termo aqui, vamos escrever isso aqui só para a gente ver exatamente o que nós temos isso aqui. Isso aqui vai sair para nós. Dmi. Tá? Dmi. De qualquer maneira, o acoplamento é um acoplamento de gate. Então, a constante de acoplamento, esse acoplamento, do ponto de vista do power counting, ele não vai danificar, né, a renormalizabilidade, porque a constante de acoplamento é adimensional. Mas o que a gente observou nesse exemplo que a gente trabalha, do caso do estudo 1, é que nós estamos diante de um exemplo novo dentro do que nós estudamos aqui nas teorias renormalizáveis. É que nós temos todas as constantes de acoplamento adimensionais. No entanto, eu perdi a renormalizabilidade. A perda da renormalizabilidade, nós estamos lembrando das nossas aulas lá do primeiro semestre, né? Quando a gente fez aqueles critérios de renormalizável, não renormalizável, super renormalizável, a dimensão da constante de acoplamento era importante. E aí nós vimos que é uma condição necessária que as constantes de acoplamento sejam adimensionais, mas não é suficiente. Então, toda a teoria renormalizável tem constantes de acoplamento adimensionais. Mas, se as constantes de acoplamento são adimensionais, não garante completamente que a teoria seja renormalizada. E aí a gente está diante de um exemplo agora. As constantes de acoplamento são adimensionais, mas a não renormalizabilidade está vindo do comportamento ruim do propagador do campo da WI no setor de longitudinal, no setor de spin zero. Por quê? Porque esse problema não aparece no spin zero e não aparece no spin 1, mas aparece no vetor, porque o vetor tem duas partes. Ele tem a parte do spin zero e a parte do spin 1. Em termos de massa dele, o termo de massa canônico dele, ele deixa o spin zero
cresceu muito no ultravioleta. E ao passo que o espinho não, o espinho é amortecido no ultravioleta. E é o espinho zero que detona a teoria. Então a ideia do Liane foi cercar também a parte longitudinal, colocando esse termo aqui. Então vamos fazer a primeira análise do trabalho, que vai ser assim: vamos estudar, então, reestudar o propagador do espinho massivo em presença desse novo termo. Então vamos considerar os termos que saem daqui, que saem daqui, que saem daqui, mas só os termos bilineares, não querer olhar o propagador. Nós já sabemos as interações quais são. E aqui eu tenho uma coisa também a dizer, antes de fazer isso, uma complementação a colocar, que é a seguinte: quando eu comentei com vocês aí, que quando a gente pega o espinho longitudinal e faz um espalhamento, espinho longitudinal, indo, e espinho longitudinal, quando a gente, esse espalhamento, a seção de choque, ela tem um comportamento ruim, porque ela cresce com a energia. Uma das razões de se introduzir também o escalar de Higgs é que um campo vetorial massivo, ele tem esse comportamento. Se esse campo ele tem uma interação com o campo escalar, ele trabalha no sentido de fazer, de quebrar, cortar esse comportamento ruim no ultravioleta, nas altas energias. Então, o papel de um campo escalar, vamos dizer, um campo escalar genuíno, né? Campo escalar, em interação com o espinho massivo, pode atuar no sentido de recuperar de unitariedade. Eu tinha dado para vocês aqui no curso de Young Mills, aquela referência ao Physics Reports do Adrian Zimmerman. Vocês pegaram o Physics Reports 9, de 73, e a página, começa na página 1, é o Adrian Zimmerman. Não, o mesmo livro lá, Carter e Lee, é o livro Yang, Lee e Yang. Esse Lee aqui é o BW Lee, o Benjamin W, um coreano, aquele lá é o chinês, esse aqui é um coreano. O Adrian Lee, Na verdade o nome é Lee. Né? Hã? Na verdade o nome dele é Lee. É Lee. Eles lá invertem, né? Eles invertem. Esse trabalho aqui chama-se Gate Theories. Um trabalho muito bom. Eu tinha colocado. Oi? Esse ali morreu. Esse BW Lee morreu. Ele morreu de desastre. Ele morreu também jovem. Na década, eu acho, na década de 70. Esse trabalho Gate Theories, ele é muito bom para o curso de Young Mills, quem quiser olhar. E aí ele tem um trabalho, ele tem uma sessão muito boa desse trabalho, é quando ele discute a questão dos bounds de unitariedade, em conexão com a interação eletrofrágil. Ele mostra lá que o problema do espinho massivo é o problema de violação da unitariedade. Uma possibilidade de restaurar o bound de unitariedade é introduzindo algum escalar. Então, justamente isso foi uma motivação, até boa, um suporte em favor do campo de Higgs. O campo de Higgs é um escalar. Na teoria eletrofrágil, o campo de Higgs interage com os bósons vetoriais, no sentido de gerar massa. Então, a massa dos bósons vetoriais intermediários, dos bósons carregados na interação eletrofrágil, a massa de W do Z0, elas provêm do mecanismo de Higgs à custa da interação com esse escalar. Então, esse escalar, ele entra, ele dá a massa, e ao mesmo tempo, esses bósons vetoriais massivos estão acoplados com esses escalares. E esses escalares, então, eles entram no sentido de, eles puxam essa seção de choque para baixo. Eles eliminam esse comportamento que destrói a unitariedade. Então, um campo escalar pode ser útil numa teoria nesse sentido.
sentido, campos escalares em interação com campos vetoriais massivos, eles podem restaurar o limite de unitariedade. Então, é uma discussão interessante em conexão com o bóson de Higgs. Então, isso está bem discutido aqui, esse conceito, né, de escalar, entrando, porque aqui não tem um escalar, só tem um bóson vetorial. Então, na teoria eletrofrágil, o que aparece de novo? Aparecem bósons vetoriais. E a massa, aquele W, ela já não é mais uma massa independente colocada, não. A própria massa, ela é gerada da interação do W com os escalares. Então, vamos dizer assim, a teoria eletrofrágil ela é bem organizada para restaurar o bound de unitariedade. Porque o Higgs está lá para garantir esse comportamento. Então, vocês podem, quem quiser dar uma aprofundada nessa discussão, além de outros livros, está bem discutido aqui no artigo Eilers ali, está bem organizadinho, está sucinto, as ideias gerais estão dadas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retomar então. Nós não estamos falando de escalar aqui, porque aqui é a teoria ainda de Lee Yang, 62, não tem Higgs ainda. Vamos entender qual é o papel desse termo, só o papel, saber qual é o papel. Vamos ver por que esse termo realmente restaura o bom comportamento ultravioleta propagador. Pode falar, vai. Eu gostaria de entender primeiro aquele termo que é feminino da mulher. Aquele termo. O termo domínio. Por exemplo, se você fizesse, vamos dizer, invertesse, isso aí poderia ser chamado, vamos dizer, de um AMI de ronde WW. Aqui. Em vez de ser de ronde A WW, pode integrar A de ronde WW. Daí, se você tem um de ronde WW, esse WW estaria se propagando no espaço-tempo. Os alvos, né? Isso. Ali. Fez uma integração parcial. Isso. E jogou esse termo de Demi aqui para esse lado. Tá. Então, os dois termos são a mesma coisa. A menos de uma constante, de um sinal e de um fator. Só que, vou dizer, ali aparece de uma maneira, mas é como se fosse o F interagindo com o W. Isso. É como se eu tivesse um campo elétrico interagindo com o campo do WI. Certo? No outro, eu apareço o WI e WI formando um conjunto, dois campos formam um conjunto, que se propaga no espaço-tempo. Sim. Então você tem, vamos dizer, uma. Você está falando de olhar isso aqui como um campo único. Um campo coletivo. Uma coisa do tipo, vamos chamar assim, W mini. Isso. Então, a pergunta é o seguinte: é o significado desse W mini. Se você não seria natural, porque o que eu estou querendo colocar é o que a gente chama de reducionismo e anti-reducionismo. Reducionismo é quando você pega cada campo individualmente e faz eles propagar, interagir. Então, essa lagrangiana, como está escrito assim, cada campo está caminhando e interagindo. Agora, como está assim, certo? Você forma um campo coletivo, certo? E esse campo coletivo, ele está começando a ter uma propagação, certo? Aí eu diria o seguinte, entendi. A ideia pode ser essa, mas não é o que está aqui. Quer dizer, aquilo que a gente tem é o produto de dois campos. Tá? Nós ainda não sabemos, para isso aqui, o caráter de um campo coletivo, eu teria que mostrar que a partir desse lagrangiano, com esse termo, eu geraria um estado de partícula em que, quer dizer, eu geraria um estado tensorial, uma partícula tensorial composta a partir desses dois objetos. Ou seja, que esses dois campos, eles formariam um estado ligado. Eu teria que estudar os estados ligados da teoria e ver que aparece um estado ligado e eu vou identificar como sendo formado a partir desses dois campos. Então, isso, Rodolfo, o fato de ter feito essa passagem de integração por partes e ter condensado esses dois campos no objeto, a esse ponto é mera semântica. A esse ponto é mera semântica. Mas, digamos, é que isso aí está apenas uma brecha de uma história. Sim. O que eu pergunto é o seguinte, a polarização e a magnetização que aparecem à mão, elas não seriam uma partícula em estado tensorial? Sim. Quer dizer, elas não poderiam ser, digamos, uma manifestação de que tem uma coisa coletiva? Quer dizer, quando tem uma coisa coletiva, significa claramente que o campo eletromagnético... Não, tudo bem, você poderia até pensar nisso. Ele não anda sozinho. Tem uma teoria microscópica da polarização
e para magnetização. No princípio você poderia fazer isso, mas aí você teria que mostrar que realmente você, introduzindo esses campos, combinando esses campos dessa forma, você forma estados ligados na teoria. Isso que tem que ser mostrado. Então, você pode multiplicar campos, criar estruturas tensoriais que são fatoráveis, né, em termos dos campos individuais, ou seja, formar objetos que são produtos de campo. Mas daí dizer que esse objeto que é um produto de campos, ele é um campo coletivo, é um campo que descreve um conjunto de partículas, que da maneira que está feita, a gente não tem ainda, nós não temos aqui nesse momento como provar isso. Você teria que estudar os estados ligados, para poder você ver se vai aparecer o estado ligado com as características de spin, de energia daquele produto de campos. Eu acho que é um projeto possível, mas não é o que está feito aqui não. A gente teria que entrar na discussão das equações de Bethe e Salpeter para poder estudar os estados ligados. Eu acho que a colocação é válida, mas não esse contexto não está reproduzindo isso. Pode falar. Naquele Crystal Reports tem uns 5 artigos dos dois. Do Liam e do Lee. Não, do Albers e do Lee. Tem artigos deles mesmo, né? Tem vários, eu não sei qual Você é. acessou o físico do Pops ali, né? Tá certo. Ele está todo dividido, não é? Não, então não é o PDF da divisão, são vários artigos. São vários artigos. Entendi, são as citações, né? São eles mesmo, exatamente, Benjamin W. Então, tem milhões. Tem vários artigos aqui. Aí a gente não tem acesso aqui. Não tem não? Mas eu tenho o Pedro Malta, ele conseguiu, quem quiser, eu vou até mandar, eu não sei se eu vou mandar o curso de antivírus ou não, mas o Pedro Malta conseguiu você manda assim. o PDF do Abels aqui. Ele tem um PDF. Então vamos lá, vamos tirar daqui os termos que vão dar origem ao propagador, o novo propagador do WMI. Então vamos lá, primeiro termo lá. Então vamos pegar só os termos, então nós vamos querer agora rever, vamos buscar, rederivar o propagador WMI. Em presença agora desse termo. Então vamos lá. Então nós vamos ter menos o meio. Aqui nós temos as interações dele, mas para efeito de propagador, vamos pegar só o PI aqui. Então vamos gerar um termo aqui, então vai ser mais, né, π sobre 2. Eu acho que esse esquema aqui não precisa do fator 2. Esquema aqui é assim o fator 2. Vamos usar o fator 2 pela normalização. Então vamos ver, olha só, quando eu multiplicar esse termo por esse termo, e esse termo por esse termo, é a mesma coisa. Então, o primeiro com o primeiro, e o segundo com o segundo, vão dar a mesma contribuição. Então vai dar um fator 2. Aí você vai produzir 2, vou botar logo aqui, 2 mi está. Os outros termos a gente ainda vai deixar esses casos. Vamos ver só para efeito de provar, vamos tirar todos, vamos fazer todos os casos. Mas eu estou só pegando por enquanto isso aqui. Então eu fiz esse termo com esse e esse com esse. Agora tem os termos cruzados. Vai dar um sinal menos, também vai dar um fator 2. dmi WMI está. dmi WMI está. Certo? Vamos dar um fator 2. Então esse fator 2 vai cancelar esse 2 daqui. Esse fator 2 vai cancelar esse 2 daqui. E aí
aí a gente vai poder escrever esse termo aqui já da seguinte maneira. Agora vamos observar que eu posso fazer integração por parte. Tem esse aumento, a integração por parte, então isso aqui vai ficar. Esse termo aqui vai ficar WI estar. Aí então eu vou integrar por parte, eu vou produzir aqui o D'Alembertiano, né? E aqui, produzir um menos, vai produzir aqui o D'Alembertiano, TWI, WI. Então é o termo transverso. A gente já sabia. Temos o termo de massa, né? Então, esse termo de massa aqui, que é ETA-MI, ele vai ter uma parte transversa e uma parte longitudinal. Vamos jogar logo aqui a parte transversa. D'Alembertiano, mais M2, WI, a parte transversa, mas a parte transversa que fez a massa. Agora, quando a gente integrar aqui por partes também, a gente vai estar produzindo menos, aqui vai produzir então D'Alembertiano com ômega-MI, então vamos produzir o termo aqui, que vai ser menos si, aí vamos ter WI, tá? Aí vamos ter D'Alembertiano, mais M2, ômega-MI, WI. Então aí, ó, já começa a ver, Saulo, o que aconteceu nesse caso. O papel daquele tempo de trazer o D'Alembertiano aqui para cima e melhorar o comportamento. Então, isso que está dando para nós é o seguinte, nós vamos ter que inverter, na verdade, esse objeto aqui. Então, nós temos WI está. E aqui a gente tem D'Alembertiano, mais 2, né? Menos C. D'Alembertiano mais M2, eu posso até melhorar, né? Então, agora aqui. Esse que se ali, Oi? eu acho que está junto com o D'Alembertiano, né? Ah, esse precisa muito completando tudo, é. Não, Não, tinha só um D'Alembertiano, olha, você tem razão, está errado. Se privado, está corrigido. Só não tive o D'Alembertiano. Então realmente, estava errado. Estava errado, agora está certo aí. Esqueci disso. D'Alembertiano, mais M2 terra. Menos C D'Alembertiano, mais M2. Aí a gente vê, se o Xi for zero, que é o que não tinha antes, o setor longitudinal está só com a massa. Ele é justamente o que vai estragar o comportamento do turbulento. Mas agora, se esse Xi for diferente de zero, né? Então a gente pode tirar aí, né? Tiramos aí o propagador. Chegamos aí, né, o nosso propagador. Então, nós estamos mostrando para rever agora o modelo de presença desse termo aqui. Então, nós vamos produzir aqui um sobre D'Alembertiano, mais M2, sobre D'Alembertiano, mais M2, θ. Vamos colocar logo θ como sendo eta menos dmi sobre D'Alembertiano. Vamos colocar assim. Já estou invertendo lá. E aí a outra parte vai ser o inverso do outro termo, vai ser menos 1 sobre Si D'Alembertiano. Então, por que o senhor já não está colocando Oi? no espaço dos momentos? Não, já vou colocar. Ah. Aí aqui o ômega-MI, que é dmi sobre D'Alembertiano. Vamos já passar isso aqui para o espaço dos momentos, né? Então, passando para o espaço dos momentos, a gente já sabe, isso aqui fica menos K2 mais M2.
Então fica um K2 menos M2 e aqui um sinal menos 1. E aqui fica. Desculpa, é Si, né? Si. Ele é adimensional. Ele é adimensional. Então, o termo de massa do termo extra, eu não estou vendo ele. O termo de massa? Não tem termo. O termo de massa está aqui, ó. Então, tudo bem. Pois é, tudo bem. Mas aí a gente vai colocar um spin 1 ali, a parte longitudinal massiva. Então, não, o spin 1 massivo está aqui, ó. E a parte longitudinal não pode ser spin 1, é spin 0. Então, a parte longitudinal e o spin 1 é o spin 0. Tá, mas então aquele termo não mexeu ali. Mexeu aqui. Não, ele só mexeu na parte longitudinal, exatamente. Ele fez isso, ó. Então, isso que eu não estou entendendo, porque eu achei que a gente ia mexer no spin 1 massivo. Mas não. Mexer no spin 1 massivo, você vai mexer ali. Não, a gente vai mexer no spin 0, porque o problema vai é todo no spin 0. Tá, não, então eu que. O problema está no todo no spin 0. Lembra que você perguntou por que aquele termo já Claro, sabe? beleza, obrigado, né? Claro. Então aqui vai ficar a mesma coisa, que fica menos K2, então vai ficar aqui mais, e aqui fica K2, menos M2, vamos colocar assim, e aqui caminho. Deixa eu anotar errado aqui. Aqui diz, caminho sobre K2, então está no espaço de momento. Vamos lembrar o seguinte, o canônico, o propagador canônico, né, ele tem menos I, então na verdade o propagador verdadeiro é menos I, então aqui vai ficar menos I, eu multiplico tudo por I. Esse é o propagador verdadeiro. Tem o I. Então está aqui. Lembra que o I aparecia lá no primeiro curso, a gente via a origem desse I. A origem desse I está nas relações de comutação canônicas entre o campo e o momento. Φ. A relação de comutação entre X e P, Φ ponto é I, H cortado, delta. Então o I vem naquelas relações de comutação. Então, o H cortado é que a gente botou igual ao outro. Então, tá lá. Então a gente agora está com. Vamos agora só trabalhar isso de uma maneira melhor. Vamos olhar o seguinte. Vamos juntar. Então a carinha desse propagador vai ficar o seguinte. Vamos juntar esses dois últimos termos, vai ficar o seguinte. W está, WI, menos I. Vamos separar os pontos. Menos I sobre K2 menos M2 entra no I. E agora eu tenho esse termo aqui, mais I. Mais I. Então, aqui vamos fatorar. Vai ter I, Kmi, Kni sobre K2 e Kni sobre K2. Então, vamos ver esse termo aqui. I, Kni sobre K2. E vamos estar somando 1 sobre K2 menos M2 ou 1 sobre K2 menos M2. Tá? Juntando os dois termos em K. Então isso aqui para nós, se a gente fizer essa sominha aqui, isso aqui vai ficar 1 sobre K2 menos M2 K2 menos M2. E aí vou produzir aqui um K2 menos M2 mais um K2 menos M2. É isso? Então, a gente tem esse termo aqui, ficou mais, o outro dá relativo, tinha o sinal menos, ficou mais, tá certo? Então a gente tem isso aqui. Eu produzo aqui, esse menos 2 M2. Vamos fazer o seguinte. Então talvez não seja tão bom que a gente fazer isso. Talvez vai ter que talvez se a gente tivesse um sinal relativo menos, a gente teria uma simplificação aí. Deixa eu ver se a gente pode fazer o seguinte: se eu redefinir o si como sendo menos si, ou seja, si teria, mas aí não adianta nada, eu quero fazer um termo global de si. Vamos deixar assim, si ou menos ou mais, não importa. Vamos deixar
coisa assim. Então, só que a gente está somando esses trabalhos aqui. Então, como a gente vale a pena deixar, talvez não vale a pena deixar, deixa eu apagar esse constantinho, vamos colocar aqui o seguinte, então vamos colocar esses dois termos juntos aqui. Nós vamos ter, então, I, capa mi sobre capa 2, assim, capa mi sobre capa 2, e vamos ter, aqui é 1 sobre capa 2 menos M2, mais 1 sobre si capa 2. Menos M2. Então, o que ficou para nós foi isso aqui. Então, a gente está vendo, então a gente agora resolveu o problema que a gente tinha. No limite ultravioleta, esse propagador cai em 1 sobre capa 2, porque isso aqui é muito maior do que isso, para K2 que tende a infinito, então o comportamento é 1 sobre K2. Esse cara aqui vai a 1 ultravioleta, mas então fica 1 sobre K2 e 1 sobre K2, desde que o psi seja diferente de zero. Desde que o psi seja diferente de zero, é só botar. Se o psi for igual a zero, está certo. A gente, se for igual a zero, deixa eu ver se vamos fazer um cheque de consistência. Se for igual a zero, nós vamos ter esse termo aqui. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, não, tá? A gente fez, não tem problema, a gente fez a integração por parte em 2, esse termo veio com sinal global. Quando eu integro por parte, vamos fazer só um chequezinho. Se for igual a zero, então a gente vai ter que recobrir o caso anterior, recobrar o caso anterior. Vai ficar menos I sobre capa 2, menos M2, entra em mim. E aí o outro termo vai ficar mais I, capa mi, só para a gente fazer um K igual a psi igual a zero para checar o caso anterior. Então eu teria aqui 1 sobre capa 2 menos M2, menos 1 sobre M2. Isso aqui. Então, eu teria esse termo aqui, daria para nós 1 sobre M2, capa 2, menos M2. E aí, então, esse termo aqui daria L2, esse aqui daria menos capa 2, né? Mais M2. Que daria, não daria esse. Eu deveria cancelar os M2, o capa 2 cancelaria, isso, capa 2. Então vai ter um link de ponto aqui. Deixa eu voltar. Desculpa, vamos voltar aqui atrás. Oi, fala, querida. Fala. Então, legenda, acho que tem um sinal trocado. Tem que ter um sinal trocado, né? Aqui, isso. Dá Lambertiano mais M2, mais M2, menos si. Depois da integração total, Aliás, os meninos sempre ganham, né? É sempre mais fácil de ver o erro. É que se dá certo, já do Felipe é sensacional. Fazendo integração por parte, é isso mesmo. Tinha que ter esse. Quando nós introduzimos, deixa eu ver, o termo que nós introduzimos, quem está copiando agora, o termo que nós introduzimos agora na parte longitudinal foi, deixa eu ver, esse termo foi aqui, mais que 5, não mais que 6 sobre 2, perfeito. Aqui ficou mais M2. Então aqui vai ficar menos, deixa eu ver lá, mais M2, tá certo? Ficou. A Lambertiano, esse outro é menos de camada. Vai dar Lambertiano mais M2, perfeito. Esse termo aqui, quando eu integrar por parte, eu vou produzir aqui um sinal menos, tá certo? Menos, tá certo. Legal. E aí, então, ficou isso aqui, menos da Lambertiano. Quando eu inverter isso aqui, vai ficar Lambertiano mais M2, e aqui vai ficar si da Lambertiano. Tá certo. Acho que eu errei, foi aqui. Ficava menos si da Lambertiano, ficava si capa 2. Tá certo, já entendi onde eu errei. Eu fiz um errinho um pouco aí, mas o erro seria perfeito. Obrigado, Paulinho. O errinho foi aqui, gente, só para vocês corrigirem, né? Quando nós integramos por parte, nós temos só para.
recapitular aqui rapidinho. Vou fazer a correção, dá para todo mundo corrigir. A gente colocou esse termo assim, ó. Xi, dmi, w está, dmi, w, certo? E o termo de massa é m2, w está. Então, quando a gente fez a integração por parte, a gente trocou isso aqui, xi, então ficou w está, vou colocar aqui, esse cara integrou por parte, então ficou menos. Dmi, dni. Dmi, dni é da Lambertiano, ômega mini. Então, eu coloquei si K2, daí o tempo fica menos que si da Lambertiano mais M2. Então, fica menos que si da Lambertiano mais M2. Só que o da Lambertiano é menos K2. Então, fica. Então, esse tempo ficou aqui, deixa eu refazer. Ele ficou menos que si da Lambertiano mais M2. Então, quando a gente inverteu, ele acaba ficando 1 sobre menos que si da Lambertiano mais M2. Isso aqui é menos K2. Então fica si K2 mais M2. Então fica si K2 mais M2. Então aqui tinha um sinal menos, né? Então quando eu inverti, fiquei com 1 sobre si da Lambertiano mais M2 ômega mini. E dmi sobre da Lambertiano. Quando eu vou para o espaço dos momentos, si K2 mais M2, 1. E aqui, Kmi sobre K2. Esse aqui tinha o menos 1. Então, quando eu multipliquei por I, ele ficou menos I. Mas esse aqui fica, então esse aqui vai ficar com menos I também. Porque quando eu fiquei com isso aqui, nós ficamos com da Lambertiano mais M2, teta mini. E mais, menos que si da Lambertiano, mais M2, só refazendo aqui rapidamente. Isso aí todo mundo sabe fazer rápido. Então, isso aqui deu pra gente 1 sobre da Lambertiano, mais M2, teta. E aqui, 1 sobre menos que si da Lambertiano, mais M2. Então, meu erro estava aqui. Desse terminho aqui, menos que si da Lambertiano. Agora eu vou passar para o espaço dos momentos. Então aqui ficou menos K2 mais M2, ou seja, K2 menos M2, e aqui com o sinal menos 1, né, que era menos K2 mais M2. Esse aqui fica si K2, aqui eu não tenho que botar menos 1 em 1 em cima, fica si K2 mais M2. E aí esse termo aqui é eta mini, então fica menos 1 sobre K2 menos M2, eta mini, e a parte aqui, e o outro fica simplesmente 1 sobre. E agora eu multipliquei tudo por I. Então aqui era menos 1, multipliquei por I, ficou menos I. Aqui é 1, multiplica por I, fica I. Então o nosso propagador tem essa carinha aqui. Então a gente somando agora, deixa eu apagar isso aqui. Então o meu erro, a linha do detector, estava no menos que si da Lambertiano. A gente acertou e aí agora vamos colocar tudo no lugarzinho. Então, somando. Então esse pedaço aqui está ok. Menos I sobre K2 menos M2 é mini. E aí agora esse pedaço aqui fica I, Kmi sobre K2. E aí o pedaço que vai ficar lá é 1 sobre K2 menos M2. E o segundo termo também, fatorei, ó, I, Kmi sobre K2. Aí fica mais 1 sobre si da Lambertiano, 1 sobre si K2 mais M2. Então agora, quando eu somar isso aqui no numerador, eu vou produzir mais M2 aqui, menos M2 aqui, que vão se cancelar. Então eu vou produzir 1 mais si K2 aqui no numerador, sobre, claro, esse produto aqui, K2 menos M2, si K2 mais M2. Então a carinha do propagador ficou essa. O K2 daqui cancela esse K2 aqui, então a gente ficou menos I sobre K2 menos M2. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui ficou 1 mais que si sobre K2 menos M2 si K2 mais M2 e
comportamento agora fica 1 sobre K2 aqui, e esse cara aqui cancela 2 sobre K2. Então o comportamento agora fica ok. Tá certo, Aninha? Está batendo aí na setinha de esquerda. Aqui as massas estão positivas e... Aqui é K2 menos N2, e aqui eu botei psi, botei K2 sobre N2 aqui. Não, no primeiro termo o sinal é trocado. O K é menos e a massa é mais. Ah, o K é menos e a massa é mais. Então, deu um sinal menos global aqui. Mas tem um menos aqui no teu? Não, o menos... Que aqui, ó, ficou isso aqui, ó, mais e mais. Fica I capa mi sobre K2, né? E aí eu somo esse cara com esse cara aqui. Certo? Vamos fazer o teste de novo. Agora o nosso teste aí é, vamos fazer o psi igual a 0. Fazendo psi igual a 0, a gente tem que obter o outro caso. Fazendo psi igual a 0, então vamos fazer psi igual a 0. Eu vou ter, fazendo psi igual a 0, ó. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Tá certo, né? Então tá legal. Obrigado, Aline. Então tá certo, gente. Tá legal. Beleza. Então se a gente fizer psi igual a 0, ó, esse termo aqui some, esse termo aqui fica 1, eu fatoro esse carinha aqui, e aí fica menos K' sobre K2. Perfeito. Obrigado, Aline. Então olha só, o nosso propagador é esse. Então agora que vem a grande discussão. E aí o Li Yang coloca. Se vocês olharem o comportamento ultravioleta desse propagador, agora, se eu refizer o power counter, eu vou encontrar o modelo renormalizado. Por quê? É o K4. Exatamente. O K2, todos os dois têm um componente sobre K2. Então, todos os acoplamentos são adimensionais. E todos os propagadores vão ficar no infinito com 1 sobre K2. Então, isso garante para nós, né, não preciso refazer, que vocês já sabem fazer, garante para nós a renormalizabilidade. O problema agora que nós temos é o seguinte, esse termo, então, salva a renormalizabilidade. Mas vamos ver que esse termo agora dá um problema sério com a unitariedade. Uma discussão que nós fizemos no primeiro semestre, que é olhar o quê? O resíduo dos propagadores dos polos. Então vamos olhar primeiro o polo K2 igual a ele. O que vai acontecer quando eu pegar, estudar esse propagador em polo massivo? Nós já sabemos que os polos representam as excitações físicas. K2 igual a N2 é o polo massivo. Para K2 igual a N2, o resíduo do propagador está aqui, ó, menos I beta mini, o resíduo do polo K2 igual a N2 é menos I beta mini e mais I, 1 mais psi, sobre psi K2 mais N2, certo? Só que nesse polo, quando eu estou pegando o polo K2 igual a N2, eu tenho que pegar esse K2 aqui igual a N2. Estou agora pegando o resíduo nesse polo, eu só tenho K2. Então, aqui não vai ser K2, vai ser N2. Então fica 1 mais psi N2. Tem que dizer que está no K0, seu Vai. referência, né? E aqui KI. Certo? Então 1 mais psi cancela. Então eu tenho I sobre N2. Peraí, você está... Ó, estou pegando aqui, ó, estou pegando o resíduo nesse polo. Então quando eu fizer esse polo K2 igual a N2, esse aqui desaparece. Esse K2 fica igual a N2, então eu vou produzir 1 mais psi N2. Vai cancelar esse 1 mais Mas psi. tem que dizer que está no sistema de referência. Né? Não, eu vou botar lá. Não, por enquanto não. Por enquanto não estou sendo referência, não. Estou deixando o KI livre. Não, tudo bem. Até Pode agora. ficar. Tem que fazer uma exercício, desculpa. I sobre N2, KI. Então, eu estou pegando o polo normal. Agora, estou pegando o polo K2 igual a N2. Se eu estou nesse polo, K2 igual a N2, o momento representativo desse polo é justamente a partícula que está em light, e eu tenho isso aqui. Eu posso pegar esse KI. Fala aí. Não. Fala aí. Peraí, como é que você fez o resíduo? Eu travei. Resíduo. Ó, primeiro, Resíduo de um polo simples é Z menos Z0, essa função do Z, tomando o limite, quando Z tem que ser zero. Quando eu multiplicar essa função por K2 menos N2, isso desaparece.
isso desaparece, mas eu tenho que tomar K2 tendendo a M2. Então, se M2 mais M2. Então, umas que sim. Ah, é verdade. Hoje está muito. Então, temos essa representatividade aqui nesse momento. Então, esse resíduo, você dá uma matriz. Então, a matriz de resíduo é essa matriz aqui. Então, Você vai fazer o M. fazer agora esse sistema de referência, pegando um polo representativo. Então, se eu pegar essa matriz aqui já está me produzindo menos I, eta 0, 0 é 1, eta menos 1, menos 1, menos 1. Menos I está ali. Agora, esse termo aqui contribui. Vai contribuir só o termo 0, 0 dele, capa 0, que vai dar M2, que vai cancelar esse M2. Então, aqui eu teria menos I e aqui eu teria mais I, então isso aqui dá 0. Então a matriz de resíduo ficou assim, tudo positivo. Então essa é a matriz de resíduo. E aí a gente observa, o que acontece com essa matriz de resíduo? Ela tem 3 altos valores positivos e um alto valor zero. Então isso significa que o setor 0, 0, ele não tem física, ele não tem resíduo. Então, esse propagador, então esse polo massivo, ele está realmente descrevendo 3 graus de liberdade, portanto ele está descrevendo uma partícula de espinho massivo. O resíduo está dizendo nesse planote. Resíduo conta o número de graus de liberdade que a partícula que corresponde àquele polo descreve. Então nós estamos descrevendo uma partícula de espinho 1. Por quê? Porque eu estou partícula de espinho que eu estou pegando esse setor transversal também. Esse setor transversal igual ao capa 2 igual a M2. Então eu tenho 3 graus de liberdade, 2S mais 1 igual a 3, S igual a 1. Então isso é o resíduo. O I é essa parte. Agora, vamos olhar o outro polo. Então, esse propagador tem 2 polos. O outro polo, o polo capa 2 igual a M2, ele está na parte transversa. Porque essa mini é teta mini mais ômega mini. Então, no teta mini, eu tenho capa 2 igual a M2. Agora, o polo psi capa 2 mais M2, ele está se localizado só no capa mini. O segundo polo, ele não tem comunicação com o meta. Então, ele não tem comunicação com a parte transversa. Então, vamos estudar agora o polo para psi capa 2 mais M2. Então, vamos pegar multiplicar isso aqui. Vamos pegar esse polo aqui. Vamos fazer agora a seguinte operação. Vamos dividir, botar o psi em evidência aqui e bota o psi em evidência aqui. Então, esse psi aqui vai sair aqui no denominador. Botei um psi em evidência aqui. Então, vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Vou reescrever esse termo colocando aqui vezes 1 sobre psi. Certo? Então tá, ele deu 1 mais psi sobre psi. Vou colocar assim. Eu fiz essa operação. Botei o psi em evidência aqui no denominador, ficou K2 mais M2 sobre psi. Então ficou 1 mais psi sobre psi. Agora observem que esse polo está acontecendo para K2 igual a menos M2 sobre psi. Então para esse polo não ser taquiônico, tchau, um abraço para ele, vou subir. Tchau, obrigado. Para esse polo não ser taquiônico, é preciso que o psi seja negativo. O segundo polo está acontecendo aqui, ó. K2 igual a menos M2 sobre psi. Então isso já fixa para nós que o psi tem que ser negativo, para evitar o taque. E aí a gente observa, esse polo, ele só aparece na parte longitudinal. Ele não está no eta. Então, ele não está na parte transversal. Como é que é o resíduo da função no polo simples, né? Então vai ser limite dessa função z menos E0. Então, K2 menos M2 sobre psi. Então, na verdade, o resíduo do polo simples vai ser cancelar isso aqui. E fazer esse K2 aqui igual a menos M2 sobre psi. Então, nosso resíduo, vamos botar aqui. Então, o nosso resíduo está localizado só na parte longitudinal, não está na parte transversa. Então, vamos lá, nosso resíduo agora para K2 igual a menos M2 sobre psi, ele vai dar I 1 mais psi sobre psi. E aqui, o primeiro passa. Esse aqui não tem polo. Fosse K2 igual a menos M2. K2 igual a M2 já foi estudado no primeiro polo. Ele está aqui e está aqui.
A função não precisa, o Z menos Z0 não precisa passar por aí. Ah, você passou por aqui, matou. Quando ele passar por aqui dá zero. Quando eu multiplicar isso aqui não tem polo para Z0. Quando eu multiplicar isso aqui, eu tenho que pegar, multiplicar toda essa função por K2 menos N2 sobre φ. Então, mais N2 sobre φ. Né? Eu vou fazer o limite, né? Vou tomar agora o limite. Quando eu multiplicar essa função e fizer o limite para K2 tendendo a menos N2, isso aqui mata. Porque aqui não tem polo. Qual é o resíduo desse polo? O resíduo Você está fazendo K2. o resíduo do polo simples é isso aqui, é Z menos Z0 vezes F de Z, quando Z tende a Z0. Então, se aquela função lá é 1 sobre Z menos Z1 vezes F de Z. Então, a minha função é aquilo lá. Isso aqui faz o papel do K2 e isso aqui faz o papel do N2. Mas eu vou multiplicar isso aqui por Z menos Z0 e vou fazer o limite quando Z tende a Z0. Então, isso aqui mata isso aqui. Quando Z tender a Z0, isso aqui vai tender a Z0, vai ficar Z0 menos Z1, mas isso aqui vai matar. Deixa eu pegar aqui, vamos fazer de novo. Imagina que eu tenho essa função assim, ó. Eu tenho essa função assim, ó. F de Z é igual a 1 sobre Z menos 1, mais 1 sobre Z menos 2. Então, a função tem dois polos, um para Z igual a 1, outro para Z igual a 2. Vamos pegar o resíduo para 2 aqui, menos 3 aqui. Vamos pegar o resíduo dessa função no polo Z1. Então eu vou ter que pegar limite, quando Z tende a 1, de Z menos 1, vezes F de Z. Então quando eu multiplicar Z menos 1 por esse primeiro termo, eu vou produzir 2. Quando eu multiplicar Z menos 1 por esse segundo termo e fizer o Z tendendo a 1, vai dar 0. Menos 3, Z menos 1, sobre Z menos 2. Eu multipliquei. E depois tomo o limite. Quando eu tomar o limite de Z que tende a 1, isso aqui vai a 0, isso aqui é finito. Tomar. Então o resíduo que sobra é só esse. O resíduo, na verdade, é só onde tem o polo. O polo K2 igual a N2, ele está aqui e está aqui. Então na hora de tirar o resíduo vai sair uma parte daqui e uma parte daqui. Mas esse polo aqui, ele só está aqui, ele não está aqui. Então, se o polo só está aqui, eu só vou poder ter resíduo aqui. Mas tudo bem, só estou dizendo, mas o cálculo é esse. Se eu multiplicar essa função aqui, quer dizer, o meu resíduo é onde? K2, o polo é onde? K2 igual a N2, menos N2 sobre φ. Então, eu vou ter que pegar aquela função toda e multiplicar por K2 mais N2 sobre φ. Isso aqui, vou multiplicar o primeiro termo. I sobre K2 menos N2 é também, que é a primeira parte do resíduo. Só que eu tenho que pegar o limite quando o K2 tende a isso aqui. Quando o K2 tender a isso aqui vai tender a 0. Então matou esse termo. Então esse termo aqui, ele não tem esse resíduo, nesse polo. O polo dele é só aqui. Então o polo que está aqui, o polo K2 igual a N2, ele contribui uma parte do